Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 29 a 34. A ressurreição em relação à vida prática. Versículo 29. Doutra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 1 Coríntios 15. Hoje nós vamos ver do versículo 29 ao 34. Lembrando que nós estamos tratando sobre a ressurreição de Jesus. Apesar de nós darmos muitas voltas aqui, porque a gente está tentando trazer um entendimento de todos os versículos, para que a gente entenda a verdadeira mensagem e de onde é que Paulo está trazendo essa sua mensagem, esse seu ensino aos irmãos de Corinto. No versículo 29 diz assim: Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Começamos mais esse estudo com um versículo de complexa interpretação. Paulo faz uma citação: se batizam por causa dos mortos. Essa citação possibilita algumas interpretações distintas. Uma interpretação mais literal nos conduz a uma prática conhecida por batismo vicário. Ela não é praticada por nós cristãos. Esse batismo é feito por meio de imersão e é realizado por uma pessoa viva em favor de uma pessoa falecida. Lembrando que o nosso objetivo aqui é estudar a Bíblia e buscar um entendimento do que está escrito e não dar a minha opinião pessoal. Outra interpretação para esse versículo pode sugerir o batismo baseado no exemplo dos antepassados, que já faleceram, os mártires. E aqui surge uma outra pergunta: o que é um mártir? Na Bíblia, mártir deriva do grego martis, que significa testemunha. Refere-se àquela testemunha que, através da sua fé em Jesus Cristo, de forma racional, preferiu viver sobre violência ou até mesmo vir à morte a renunciar à sua crença. Essas informações são apenas para melhorar o nosso entendimento da palavra, pois a mensagem que Paulo estava transmitindo não era sobre o batismo, mas sobre a ressurreição de Jesus. Versículo 30. Porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Então Paulo, primeiro ele perguntou qual o sentido do batismo pelos mortos, e agora por que eles, os discípulos, os apóstolos que estavam pregando o evangelho, se expunham a perigos a todo momento, se eles simplesmente iriam viver, morrer e fim, não haveria ressurreição. O importante é observarmos que Paulo está tentando fazer com que os irmãos pensem, que eles cheguem às suas próprias conclusões, e não simplesmente uma pregação que vem de cima para baixo e que aquilo obrigatoriamente se torne verdade. Eu vou trazer uma referência aqui que está lá em 2 Coríntios 11, versículo 26, ou seja, na segunda carta aos Coríntios, a continuação dessa qual nós estamos estudando. Diz assim,
em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Vejam que Paulo aqui também, na segunda carta aos Coríntios, ele traz detalhadamente a qual perigo ele está se referindo. Veja bem, essa referência de 2 Coríntios 11, 26, já explica detalhadamente sobre quais perigos Paulo se referia. Mas quero trazer uma outra passagem, onde Jesus diz assim, está lá em Mateus 24, 9. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É muito importante, meus irmãos, conhecermos a verdadeira palavra de Deus para entendermos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Lembram-se que já dissemos por diversas vezes que a Bíblia é atemporal? Os perigos citados subjetivamente em 1 Coríntios 15 e objetivamente em 2 Coríntios 11 eram exclusivos para os cristãos daquela época? Ou esses mesmos perigos assolam toda a sociedade cristã até os tempos de hoje? Talvez, para quem vê de fora, não consiga entender a dimensão dessa realidade. Nós temos exemplos claros da perseguição contra os cristãos em diversos países mundo afora, assim como vemos na China, na Coreia do Norte, no Irã, enfim, vários países. Mas olha que interessante, para não ficar muito abstrato, eu vou citar o que está acontecendo aqui no Brasil em 2026. Políticas sociais progressistas que dividem a população em classes. O famoso eles contra nós. Isso é uma prática contrária ao cristianismo, é um combate ao cristianismo que prega a comunhão e a igualdade entre todos os irmãos. As ideologias de gênero, onde cada um pode ser o que quiser, confrontando os valores da família cristã. A inversão de valores, onde o certo virou errado e o errado virou certo. Como nós vemos em uma manifestação social muito popular aqui no Brasil. Lembram-se do famoso pão e circo? Onde no carnaval os valores cristãos são fortemente combatidos, desrespeitados, escrachados e aplaudidos por muitos. Eu quero aproveitar para trazer uma reflexão aos irmãos, aproveitando esse contexto. Constantemente vemos pais e mães frustrados por seus filhos não quererem seguir os seus passos, seus conselhos e a sua liderança para a vida. Geralmente são pessoas de bem, trabalhadores, honestos, justos. Muitas vezes são cristãos, ou até não. Mas os seus filhos os rejeitam, pois o mundo lhes é mais atraente. Agora, e quando os pais são pessoas ruins, desonestos, corruptos, envolvidos em todo tipo de malandragem e esperteza? Nesse caso, seus filhos os seguem com alegria e determinação. São como exemplos de vida e de conduta. Lógico que nós não podemos generalizar, existem sim exceções, mas como eu disse, infelizmente são exceções. É uma triste realidade que vivemos devido à deterioração da nossa sociedade e dos valores cristãos, onde o homem trabalhador, honesto, pai de família, justo, não tem valor perante a sociedade, enquanto o esperto, o malandro, o desonesto, que tira vantagem dos outros e vive de acordo com as leis do mundo, esse sim é valorizado. Versículo 31. Dia após dia morro,
Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez aqui, a interpretação da língua portuguesa é um pouco difícil. Eu busquei uma outra tradução, uma outra versão, que seria na Nova Almeida Atualizada, que diz assim, ó: dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo afirma dia após dia morro, ele não está se referindo à morte fisiológica, mas sim sobre uma mudança de atitude, onde o antigo fariseu Saulo, aluno de Gamaliel, nega sua natureza corrupta e se transforma em Paulo, o discípulo de Jesus. Eu quero trazer aqui uma referência bíblica, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24, que diz assim, ó: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vou trazer mais uma referência aqui, meus irmãos, onde Jesus diz, está lá em Lucas 9, versículos 23 e 24. Dizia a todos, Jesus, tá? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Será que agora essa passagem passou a fazer um pouco mais de sentido para você? Espero que sim. Vamos continuar. Versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Lembrem-se, Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo. Ele está tentando enfatizar aos irmãos de Corinto sobre a importância da ressurreição de Jesus. Dificilmente Paulo, por ser um cidadão romano, seria literalmente colocado em combate com animais, com feras. A maioria dos estudiosos acredita que Paulo se utiliza de toda a sua formação culta e expressa ênfase através de linguagem figurada, com o termo fera. Nesse contexto, Paulo refere-se aos intensos conflitos e perseguições e opositores violentos que ele enfrentou em Éfeso, em vez de uma luta literal com animais. Vamos buscar uma outra referência, agora uma referência histórica, para exemplificarmos e reforçarmos o ensino de Paulo. Está lá no profeta Isaías, capítulo 22, versículo 13. Vejam o que o profeta dizia. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinhos, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aqui o profeta Isaías também estava confrontando a sociedade de sua época sobre a vida vazia e limitada que viviam. Meus irmãos, assim como o sol brilha para todos e a morte chega para todos, tenho a certeza que um dia todos seremos julgados por Deus. Reflita comigo, será que você está pronto para esse dia? É verdade que não sabemos quando será esse dia, mas a boa notícia é que enquanto há vida, ainda dá tempo de mudar. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações, as más companhias, corrompem os bons costumes. Versículo 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, não pequeis. Ou seja, tenham bom senso, não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa.
Aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, mas a mensagem parece direcionada a nós e a toda a igreja de Jesus Cristo em pleno 2026. Para encerrarmos mais esse estudo, vou relembrar um trecho da parábola do servo vigilante, onde Jesus diz, lá em Lucas 12, versículo 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Não basta apenas conhecer a palavra, é preciso viver conforme a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, eu digo, leiam a Bíblia, busquem o conhecimento, busquem o entendimento. A verdade não está no que eu estou falando, no que o pastor está falando, no que o padre está falando. A verdade é Jesus Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.